Nós vamos dar sequência à série de estudos no livro do Apocalipse. E o material que a gente adquiriu tem estudos até para meados de setembro, se assim Deus permitir. E nós já tivemos aqui a introdução no livro do Apocalipse e tivemos também a visão que João teve do Cristo glorificado. E agora então nós vamos, a partir do capítulo 2 do livro do Apocalipse, nós vamos ver a primeira das 7 igrejas que o Apocalipse menciona. Então, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a fazer as obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Éfeso, a igreja que deixou de amar. Lembrando que as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, todas elas estão onde hoje nós conhecemos como Turquia. São as 7 igrejas da Ásia. E quando o assunto é Éfeso, tudo é maximizado. Tudo em Éfeso era grande. Por exemplo, a maior cidade da Ásia na época, o maior centro comercial, o maior porto, as maiores inovações arquitetônicas, as maiores manifestações religiosas, com altares ao imperador, adorações explícitas a Eros, que era a sensualidade, escolas de magia e o grandioso templo da deusa Diana ou Artemis, cuja veneração era mesclada com prostitutas cultuais à disposição dos devotos. Como nós podemos perceber, todos os elementos que constituem uma grande metrópole estavam ali também em Éfeso. Uma grande circulação de pessoas, uma estrutura arquitetônica invejável, avanços de todos os tipos, mas como é comum em toda grande cidade, também as aberrações, também o comportamento humano extremado, também as coisas que aconteciam e que entristeciam o coração de Deus. Talvez por conta disso, por conta desse grande desafio, nasceu essa igreja em Éfeso, e essa igreja foi uma das que mais recebeu suporte, oportunidades, em termos de doutrina e amor. Veja só, a igreja de Éfeso foi fruto do amor devotado de Paulo, de Áquila e Priscila, e também de Apolo. Um time aí invejável de missionários fundou essa igreja e ministrou nessa igreja, porque grandes desafios exigem grandes pessoas que possam encarar esses desafios. Ali também foi o cenário da primeira escola teológica da Ásia.
Nós encontramos no capítulo 19 de Atos, a partir do verso 9. Também Éfeso foi receptora de um dos maiores tratados teológicos escritos pelo apóstolo Paulo, carta aos Efésios. Também pastoreada pelos melhores discípulos de Paulo, Tíquico, isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 12, e o próprio Timóteo, 1 Timóteo 1, 3. Percebam então que Deus, o próprio Deus, viu nessa cidade uma grande oportunidade, mas também um grande desafio, e portanto todos esses esforços com gente experimentada, missionários da mais alta patente e pastores ministraram ali na igreja em Éfeso. Também essa igreja foi fortalecida por João, o apóstolo do amor, porque ali escreveu o seu evangelho e as suas 3 epístolas, conforme nos informa Irineu e Eusébio, que eram os estudiosos do 2º século da igreja, os pais da igreja. Por conta dessa atuação intensiva desses grandes homens de Deus, um grande impacto foi sentido na cidade e em toda a... Então, aquilo que era um grande desafio missionário, por conta do estilo da cidade, por conta da luxúria, por conta da idolatria, por conta das pessoas que estavam ali naquela cidade e que passavam por ali também, esses missionários e esses pastores designados pelo próprio Deus, não somente fundaram, mas fortaleceram a igreja em Éfeso. E o resultado disso foi um resultado muito grande, muito expressivo. Em Atos capítulo 19 também nós vemos que o comércio sexual e religioso entrou em declínio. Também as práticas ocultistas caíram em descrédito. Também Atos capítulo 19 narra. E o evangelho foi disseminado a partir dali para toda a Ásia. Então, grandes milagres aconteceram nessa cidade. Grandes coisas o Senhor realizou a partir dessa igreja que estava em Éfeso. O desafio era muito grande, mas Deus providenciou homens e mulheres experimentados na fé, prontos a receberem com muita autoridade do Espírito Santo esse desafio para ministrar ali, e o resultado então foi muito grande, muito maravilhoso. Quando nós falamos a respeito das credenciais do autor desta carta, é uma revelação do próprio Deus, que tem aí então a pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos discernir a verdade de que essa carta foi direcionada a Éfeso, mas contempla ali verdades e princípios que devem ser aplicados a todas as outras igrejas, em outras regiões, em outros tempos, e também perfeitamente ao comportamento de algumas igrejas hoje. E por que nós podemos entender assim? Porque no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora aqui igrejas no plural. Então todos aqueles que têm ouvidos, seja da igreja de Éfeso ou de quaisquer outras igrejas no tempo e no espaço, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja é tomada como referência, primeiro porque ela faz parte de uma igreja diferenciada por conta dessas coisas que nós verificamos já nessa introdução. Mas existem outras características a respeito dessa igreja e que faz com que nós venhamos a olhar com um olhar mais acurado para perceber que não somente o comportamento dessa igreja, mas os ensinos direcionados a essa igreja transcendem a questão da história e chegam aos nossos ouvidos hoje, e nós precisamos aprender
assimilar, nós precisamos ver o que foi dito à igreja em Éfeso, para que possamos também aplicar para nós. Um pouco de simbolismo aqui no início. Jesus é o soberano, e Ele traz em suas mãos as 7 estrelas, numa referência direta à sua liderança espiritual, que Ele mesmo constituiu. Aqui nesta carta, como em todas as outras 7 cartas, quando João escreve, ele sempre começa ao anjo da igreja. E existem aqui pelo menos 2 interpretações. Alguns estudiosos aceitam que este anjo da igreja seria o pastor da igreja, tomando por base o que a palavra anjo significa, que é mensageiro. O mensageiro da igreja seria então o pastor da igreja, e esta carta então seria direcionada ao pastor da igreja. Mas existe um outro grupo de pesquisadores que entendem que o anjo é a própria igreja, porque a igreja como um todo tem essa responsabilidade de ser mensageira do evangelho da graça. Então aí, 2 interpretações possíveis para este anjo da igreja, que é de todas as cartas. Aqui Jesus é apresentado como quem caminha entre os 7 candeeiros, o candelabro, numa alusão clara à sua igreja, seus membros, o povo de Deus, chamado para resplandecer a luz de Cristo na vida, perante este mundo em trevas. João, portanto, reconhece ser Jesus glorificado falando com ele, enquanto caminha entre as igrejas. Assim também o Senhor se revela a nós e ao mundo por intermédio da sua igreja. Então, uma visão maravilhosa da igreja, de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, caminhando entre as suas igrejas e visitando a sua igreja, trazendo palavras para a sua igreja, diretamente para a sua igreja, trazendo palavras de ânimo, trazendo recomendações, mas também trazendo uma palavra de atenção, de alerta, para que eles pudessem prestar atenção em algumas coisas, porque a igreja em Éfeso tinha com certeza muitas coisas boas, e estas coisas são destacadas. O estudo que nós estamos fazendo chama isso de os elogios do Senhor para essa igreja. Então, a partir do verso 2 ao 3 e também no verso 6, nós vamos então encontrar quais são os elogios que esta igreja em Éfeso recebeu. Nós sabemos que desde o início essa igreja e aqueles irmãos tiveram que enfrentar toda sorte de lutas e desafios. Imagine uma cidade como Éfeso, onde havia escola de magia negra, onde havia templos em adoração a divindades pagãs, e os cultos a essas divindades eram praticados, eram celebrados com orgias de prostitutas cultuais. Imagine uma cidade onde o misticismo se alastrava por todo lugar. Imagine uma igreja crescendo num lugar onde as pessoas, muitas delas, se infiltraram nessa igreja para trazer divisão, para trazer heresias, para trazer distorção daquilo que é a palavra do Senhor. E essa igreja, então, suportou esses reveses. Essa igreja enfrentou essas dificuldades com muita autoridade. Por isso, os elogios estão aqui. O Senhor via naquela igreja inúmeras virtudes dignas de elogio. E ele conhecia, por exemplo, as obras da igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras. O Senhor elogiou o testemunho de vida, a devoção e o empenho daquela igreja. Eles abraçaram o evangelho. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança,
e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o primeiro elogio que o Senhor faz a essa igreja é que Ele tem visto as obras, o serviço, o trabalho intenso, tudo aquilo que aquela igreja realizava como uma igreja que é plantada num ambiente tão difícil e tão avesso às verdades do Evangelho. Jesus também elogia o trabalho, porque eles estavam comprometidos com o Evangelho e se empenharam para divulgá-lo por toda a Ásia e até além. Ou seja, o trabalho dessa igreja não se restringia às suas quatro paredes. O trabalho dessa igreja não era realizado somente no seu âmbito de comunidade de fé, mas ele cresceu, ele foi além das fronteiras, ele cresceu para todas as regiões da Ásia e além. E Deus, através de Jesus, está também trazendo isso à tona e lembrando aqueles irmãos a respeito do seu trabalho. Também elogia a perseverança dessa igreja, porque eles seguiram a Cristo num contexto de perseguição política, religiosa e cultural, que não era e ainda não é tarefa fácil, pois requer paciência, persistência e constância. Muitas igrejas ao redor do mundo estão há várias décadas, e algumas delas desde que foram fundadas, sendo perseverantes com relação a essa perseguição que é política, que é religiosa e que é cultural. Aqui no Brasil nós não temos casos graves a respeito disso. Estamos começando a perceber aqui e ali um levante, que vem de várias formas de perseguição religiosa, política e cultural. Ou seja, a estrutura cultural está sendo preparada para rejeitar os valores da igreja. O sistema político está sendo preparado e a cada dia isso avança mais para deter o avanço da igreja. E não se iludam, meus irmãos, a perseguição ela caminha um pouco por dia. É uma interpretação da lei aqui, é a edição de uma nova lei aí, é uma restriçãozinha aqui, e devagar nós estamos sendo criminalizados. Mas esse é o projeto de Satanás para esse mundo. Por isso nós precisamos aprender a respeito da perseverança da igreja em Éfeso, porque eles nasceram neste contexto, e o Senhor agora está aqui os elogiando, porque resistiram a essa perseguição com paciência, com persistência e com constância. Uma outra coisa que é digno de nota e que é apontado pelo Senhor como elogio para essa igreja é a repulsa que eles tinham em relação aos homens maus. Em que sentido? Não uma referência aos ímpios, aqueles que não conheciam a fé, mas a falsos mestres que tentavam corromper a fé. Gente que misturava o evangelho com o misticismo e as suas filosofias, induzindo muitas pessoas ao ascetismo e à libertinagem. Então, há homens ardilosos que se infiltraram na igreja e começaram a espalhar heresias, filosofias humanas, misticismo, para desviar as pessoas da fé. E essa igreja identificou estes que faziam assim, e tinha repulsa com relação a estes homens, que se diziam irmãos, mas que não eram irmãos, que se diziam líderes, mas que não eram líderes. E a igreja foi além.
um outro elogio que tem aqui para eles é que eles reprovaram os falsos apóstolos. No primeiro século da igreja, muitos falsos apóstolos se levantaram. Paulo deixa a entender nas entrelinhas, em algumas de suas cartas, quando ele mesmo passou a assinar as suas epístolas de próprio punho. Porque muitas epístolas não eram escritas diretamente por Paulo, ele ditava para uma pessoa que escrevia. Porque muitas vezes ele estava incapacitado, ou ele estava muito ocupado com a obra, ou ele estava preso com as mãos algemadas. Muitas cartas, as mais conhecidas do apóstolo Paulo, são chamadas de cartas da prisão. Então ele ditava e uma outra pessoa escrevia. E começou a surgir cartas falsas, apócrifas, como se fossem escritas por Paulo. E ele então teve que passar a assinar de próprio punho as suas cartas. Então essa igreja em Éfeso, ela também foi elogiada pelo Senhor Jesus, porque eles não somente identificaram os falsos apóstolos, mas também os reprovaram diante de toda a congregação. Colocaram à prova a doutrina dos que ensinavam de modo que se contrariasse a doutrina apostólica. Era rejeitada e exposta na comunidade cristã. Talvez isto é um comportamento que esteja em falta nos dias de hoje, de colocarmos à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, de colocarmos à prova aqueles que arrogam para si uma autoridade de pregadores, mas que estão disseminando heresias, contradições, distorções da palavra de Deus e um evangelho falso, que não leva as pessoas ao arrependimento e que não leva as pessoas à santidade, a se submeterem à palavra, a andarem com o Senhor Jesus. Percebam que todas essas cartas foram escritas e registradas para, de alguma forma, representarem as tantas igrejas que haveriam de existir, que a história mostraria e que nós veríamos também nos dias de hoje. Quando vocês virem as próximas cartas que serão ministradas aqui, nas próximas terças-feiras, vocês vão perceber por que isso foi escrito e também para o nosso tempo. Existem ainda mais 2 elogios que foram feitos a essas igrejas. A tua fidelidade persistente no meio de tantas provações pelo nome de Cristo. A despeito das perseguições, eles não perderam a fé, nem o entusiasmo, nem a coragem de continuar pregando. E o Senhor Jesus diz: eu estou vendo a fidelidade de vocês, mesmo debaixo de tanta perseguição. E por último, o Senhor elogia o comportamento dessa igreja, que é a rejeição àquilo que ele chama de nicolaítas. Era uma espécie de heresia que cresceu muito e que foi muito disseminada nas igrejas pelos falsos profetas, que, resumindo, era uma heresia que usava a graça como desculpa para encobrir o pecado e a impureza. Qualquer semelhança não é mera coincidência com as coisas que nós estamos vendo ser pregadas hoje. Os nicolaítas, eu vou repetir, eram aqueles que pregavam uma heresia, que usava a graça como desculpa para encobrir o pecado e a impureza. Nós estamos vendo isso acontecer. Milhares de pessoas sendo levadas ao redor por todo o vento de doutrina, conforme diz a palavra, por pessoas que se autodeclaram pregadores ou ministros da palavra, mas o seu discurso é contrário àquilo que a Bíblia diz.
Vemos o evangelho sendo deturpado por aquilo que conhecemos como teologia liberal. Muito cuidado quando você vê alguém que só prega a respeito do tal amor incondicional de Deus, como se isso fosse um cheque em branco para a pessoa não viver em santidade, como se o amor incondicional de Deus aceitasse um comportamento pecaminoso na vida das pessoas. Outros que são pregadores de multidões querem adaptar a palavra de Deus e estão apregoando que nós precisamos de uma outra Bíblia que venha de encontro ou ao encontro daquilo que a nossa sociedade moderna deseja. Outros ainda querem sustentar a ideia de que um pregador que diz que ama Jesus pode ser bissexual e está tudo bem. Então percebam que o que começou lá no primeiro século com essa doutrina dos nicolaítas, que usavam a graça como desculpa para encobrir o pecado e a impureza, continua existindo nos dias de hoje. Não é o amor incondicional de Deus que nos salva, mas sim a sua graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o amor incondicional de Deus não apaga o fato de que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quando você perceber uma pregação do Evangelho, uma teologia meio light, onde algumas coisas são permitidas, essa permissividade, tenha muito cuidado, porque os lobos já se infiltraram no meio do rebanho, e nós precisamos ser Éfeso, devemos rejeitar os nicolaítas. Uma outra característica dos nicolaítas é que eles tinham uma aparência de doutrina elevada, de espiritualidade elevada, e muitas pessoas seguiam essa gente. Muito cuidado com os pregadores do evangelho free, do evangelho light, do evangelho coach. Muito cuidado. Precisamos voltar às verdades da palavra de Deus. Não precisamos de uma outra Bíblia, não precisamos de uma releitura da palavra, não precisamos adaptar nada que Deus disse aos anseios corrompidos do coração humano. Mas essa igreja também teve repreensões, e tem pelo menos 4 repreensões aqui. Primeira delas: lembra-te, pois, de onde caíste. Por que é importante lembrar-se do ponto exato onde nós caímos? Porque se nós não lembramos o ponto onde nós caímos, significa que nós ainda não temos consciência de qual foi a queda. Então, é preciso não somente trazer à memória aquilo que traz esperança, como diz lá em Lamentações 3, mas também trazer à memória onde foi que nós erramos, onde foi que nós caímos, onde deixamos de ser igreja, onde paramos de orar, onde paramos de amar. O processo de falta de amor na igreja de Éfeso se deu até por conta desta primeira parte, que era o elogio. Eles quiseram se blindar tanto com relação às influências de fora, que acabaram se fechando para dentro e não amaram. Por isso o Senhor diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Identificar o momento, a ocasião e a circunstância da queda é importante para refazer o caminho, para fazer tudo de novo, para fazer da maneira certa. Depois ele diz: arrepende-te. Arrependimento é muito mais do que emoção, arrependimento é decisão. Existe muito choro, muita lágrima, muito urro sem arrependimento.
Existe muita manifestação de emocionalismo sem transformação de mente, de caráter e de coração. Arrependimento é mudança, transformação. Arrependimento é mudança de comportamento. Por isso, para arrepender-se, é necessário identificar onde caiu. Volta à prática das primeiras obras. O arrependimento verdadeiro não apenas nos afasta daquilo que foi o nosso pecado, mas restaura em nós o prazer pelas obras de justiça feitas em amor. Então, percebam que é aqui um caminho a ser percorrido e que tem etapas que nós podemos chamar também de degraus. Primeiro, lembra-te de onde caíste, depois arrepende-te e depois volta à prática das primeiras obras. Retome a sua trajetória. E a quarta coisa, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Nós somos a luz de Cristo. Quando temos intimidade com Ele, nós somos a luz de Cristo. Sem amor, não há brilho. Infelizmente, apesar da advertência, a igreja de Éfeso deixou de brilhar, porque deixou de amar. A palavra diz: tenho, pois, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Percebam que, quando nós olhamos a primeira parte, quando nós vemos a dificuldade que aquela igreja enfrentou, que ela tinha que enfrentar inimigos de fora e inimigos de dentro. Mas quando nós olhamos também para os homens e mulheres especializados que Deus preparou e designou para fundar, e não somente fundar, mas estruturar aquela igreja. E quando nós percebemos a transformação social que aquela igreja, quando nasceu, provocou naquele lugar, fechando escolas de treinamento de magia negra, fazendo com que a adoração aos ídolos diminuísse significativamente, trazendo uma renovação e um avivamento naquele lugar. Quando nós percebemos que o próprio Jesus se apresenta e elogia o comportamento dessa igreja, porque eles resistiram a tudo isso, nós podemos pensar: que igreja maravilhosa, que igreja boa de se congregar, que igreja boa de se fazer parte dela. Mas infelizmente, aquilo que foi a força de comportamento dessa igreja, também se voltou contra ela mesma, porque não houve esse cuidado, de preservar o amor. Ela estava tão preocupada em identificar falsos mestres e falsos apóstolos, estava tão preocupada em se blindar das influências externas da sociedade, estava tão preocupada em preservar a doutrina pura e santa, que nesse processo ela se perdeu, entrou numa espécie de ativismo e deixou de amar. Muitas vezes, e nós percebemos isso em alguns grupos religiosos, que sob a desculpa de preservar a doutrina, deixam de amar, sob a desculpa de querer ser mais santa do que as outras, deixam de amar, sob a desculpa de estar o tempo todo vigilante para ver se alguém vai falar alguma heresia, ou se a igreja vai ser atingida de alguma forma por uma ação externa, deixa de amar. Se embruteceu, o seu coração ficou empedernido, a sua mente fixou-se num ativismo de trabalho religioso e foi perdendo aquele gosto pelas pessoas, pelas almas. Deixou de amar e começou a simplesmente cumprir um programa religioso. Começou a cumprir um protocolo religioso.
começou a cumprir apenas um ritual vazio de significados. Começou a produzir robôs que simplesmente imitavam e reproduziam o que os líderes mandavam e não tinham mais autonomia para simplesmente amar. Esta é uma outra coisa que o estudo nos chama a atenção, que a nossa preocupação em preservar a sã doutrina não nos embruteça a ponto de não sermos capazes de amar aquelas pessoas que ainda não se achegaram, amar aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidades de conhecer o Evangelho verdadeiro, amar aquelas pessoas que estão começando a sua caminhada e que precisam de instrução, de ajuda, de discipulado, de ensino, para que o processo de santificação se complete e ela gradativamente vá abandonando algumas práticas antigas. Amor suficiente para andar a segunda milha, amor suficiente para olhar para aqueles que ainda não estão caminhando na mesma velocidade que nós, que já temos um tempo de caminhada, para que ninguém fique para trás, para que ninguém seja esquecido. Éfeso nos ensina que uma igreja vibrante, poderosa, que opera sinais e maravilhas, que impacta o lugar onde ela está presente, que é amada pela sociedade e odiada pelos filhos do diabo, uma igreja que é vibrante, que é missionária, pode nesse processo, de alguma forma se perder, e virar apenas uma agência de cumprir protocolos religiosos. Nós precisamos estar atentos ao amor. A observação maior que tem aqui nessa igreja é: tenho contra vocês que vocês deixaram de amar. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que continuam realizando tudo aquilo que o Senhor elogiou. Os vencedores são aqueles que fazem a obra que agrada o coração de Deus, que têm um trabalho eficiente, efetivo, que são perseverantes, que reprimem os homens maus, que se infiltram no meio das igrejas, que põem à prova os falsos apóstolos, e não somente põem à prova, mas os reprova publicamente, que tem fidelidade persistente no meio de provações e perseguições, e que rejeita aquilo que é uma desculpa para encobrir o pecado e a impureza. Esses são os vencedores, mas não somente até aí. Os vencedores são aqueles que, além de tudo isso, perseveram no amor. Perseveram no amor. Continuam fazendo aquilo que o Senhor ordenou à sua igreja. Continuam realizando as mesmas obras, sem deixar de prestar atenção nas pessoas, na vida das pessoas, nos pequeninos, naqueles os quais o Senhor também se importa. Por isso, se nós individualmente como igreja de Jesus, olharmos para a nossa trajetória, as nossas obras, os nossos resultados, e percebemos que em alguns aspectos nós nos parecemos com Éfeso, no sentido de que precisamos rever e corrigir alguns aspectos da nossa rota, da nossa caminhada. Precisamos nos lembrar de onde nós caímos. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, para que nós possamos encontrar
diante do Senhor, a aprovação que Ele espera verificar na sua igreja. O Senhor termina com este conselho, que é o versículo 7, que nós lemos. Existe um prêmio certo para quem perseverar, mas também é certo que só existe vitória porque existem batalhas. Não há vitória sem luta. A vida cristã impõe uma batalha constante contra principados e potestades, contra os fascínios ardilosos desse mundo, mas também contra nós mesmos, nossas fraquezas, nossos desejos carnais. Neste caso, vence aquele que persiste na fidelidade ao Senhor, mesmo que isto lhe custe tudo. O prêmio é comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar da vida eterna com Deus, o paraíso de Deus, na plenitude de seu amor paternal. O prêmio é estar com o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. O prêmio é desfrutar de tudo aquilo que Ele foi preparar para mim e para você. O prêmio é ser habilitado a ocupar o lugar que Ele disse que foi preparar. Vou preparar-vos lugar. Significa que existe um lugar para mim e para você, e este lugar vai ser preenchido, este lugar vai ser habitado, se é que nós podemos dizer assim. Este lugar, ele estará ali esperando até que ele seja alocado com as almas, com as pessoas, com os vencedores, que perseveraram até o fim. Queridos, existe muita similaridade com aquilo que a igreja de Éfeso experimentou, com aquilo que nós experimentamos hoje. Nós também vivemos uma sociedade muito parecida com a de Éfeso, de grande desenvolvimento, de busca pela cultura, pela filosofia, mas também pelo misticismo, de levantes políticos, religiosos, sociais e culturais contra a igreja do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o que impede a manifestação do homem do pecado é a presença da igreja e do Espírito Santo aqui na terra. Nós somos obstáculo para que o homem do pecado se manifeste. A igreja é como se fosse um efeito regulador da sociedade. Se tirasse a igreja deste mundo, com certeza as próprias pessoas se digladiariam e matariam-se umas às outras. Não existiria qualquer possibilidade de subsistência de qualquer sociedade organizada sem os princípios da igreja. Algumas estruturas ainda estão de pé por causa da igreja. Por isso nós precisamos olhar para Éfeso, acompanhar atentamente essa igreja no que diz respeito aos elogios que Jesus fez a ela, e queremos isso para nós também. Mas sobretudo, olharmos para aquilo que foi cobrado dessa igreja e ver se também nós não estamos faltando nesses aspectos, principalmente a questão do primeiro amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para esta igreja como um espelho. Que nós possamos adotar aquilo que ela tinha de melhor. E que nós possamos também prestar muita atenção naquilo em que ela foi observada negativamente. Para que possamos ser aceitos, para que possamos receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.